What's your favorite scary movie? A franquia Premonição completa 25 anos esse ano e temos o retorno depois de 14 anos com Premonição 6. E estamos começando um esquenta para a estreia do sexto filme. E com isso vamos revisitar todos os filmes da franquia, começando, claro, com o primeiro filme. Mas antes, vocês sabiam que, na verdade, esse filme seria um episódio da série Arquivo X? A ideia era para o episódio foi descartada, mas acharam muito boa para não fazerem algo com ela, então a transformaram no filme longa-metragem que se tornou uma franquia de terror de sucesso. Mas enfim, meu nome é Breno Bicalho e sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede. E como eu disse, estamos no Esquenta Premonição. Então, se vocês são fãs da franquia, dêem um like e se inscrevam no canal e bora para a crítica completa de Premonição 1. A história do filme todos já conhecem. O visionário Alex, junto com sua turma do colégio, embarcam num voo com destino final a Paris. Mas ele tem uma premonição da explosão do avião e assim ele começa um caos no voo, em que ele, seus colegas e sua professora são expulsos. Mas tudo piora quando a premonição se torna real e agora os sobreviventes estão numa lista da morte e Alex precisa achar uma maneira de combater a morte mais uma vez. Os créditos iniciais do filme já são icônicos demais, mostrando algumas pistas do que vai acontecer no filme e, claro, com a trilha sonora tema da franquia, que eu vou falar mais tarde aqui no vídeo para vocês. A gente já fica ansioso pelo que vai acontecer, porque as pistas do acidente no avião só vão aumentando e o Alex sente algo estranho, fica extremamente desconfortável com a ideia de viajar de avião. Ele sente que algo está errado. E a gente, como audiência, começa a sentir a mesma coisa, essa mesma estranheza e desconforto. É uma crescente de suspense que vai criando um clímax que resulta na premonição. E com certeza é uma das melhores premonições da franquia. É tudo muito bem feito, os efeitos visuais são ótimos e bem realistas, e claro que brinca bastante com o medo de voar que muitas pessoas têm. E com certeza quem tem medo de avião vai ficar traumatizado depois de ver este filme. E quem não tem medo, com certeza vai começar a ficar com o pezinho atrás. Porque o bom da franquia é isso, trazer coisas do cotidiano e nos deixar traumatizados. E toda vez que eu entro no avião, eu começo a lembrar do filme com certeza. E vocês, galera? Eu só queria que a premonição fosse maior. Mas eu entendo também que um avião é um espaço pequeno, então não dá para explorar muito o acidente, que a cada filme da franquia fica mais longo e mais elaborado. Mas mesmo assim, essa abertura com certeza é fantástica. E o mais interessante também é que cada personagem age de uma forma diferente depois do acidente. Cada um tem sua própria maneira de lidar com esse trauma. Mas o que conecta todos eles é a própria morte. Todos estão na lista da morte e toda vez que há uma morte, coincidentemente, eles aparecem juntos no mesmo lugar. Estão unidos por uma força mortal e invisível. Mas vamos falar sobre cada um desses personagens. O Carter, ele fica em negação. Ele quer viver a vida ao máximo e vive em ira, querendo controlar seu próprio destino e provar que não há nenhuma lista da morte. Toda hora ele arruma briga com Alex, mas depois eles acabam se tornando amigos. A Terry, que é a namorada do Carter, só quer seguir em frente com a sua vida, sem ficar remoendo o passado e se cansa dessa raiva do Carter. O Billy, primeiramente, ele fica maravilhado e acha que o Alex tem o poder da adivinhação. Mas depois que ele descobre sobre a lista da morte, ele fica com o medo extremo de morrer. A senhora Lilton se sente culpada pela morte do professor que ela enviou de volta para o avião e também dos alunos que eram sua responsabilidade. Ela começa a ter medo extremo e também do Alex, e ela quer recomeçar a vida indo para outra cidade.
A Claire, ela se sente grata, mas também confusa, porque ela também sente que alguma coisa está errada, só que ela não sabe dizer o que é. A Claire, sim, me lembra bastante a mim mesma na época da escola. Eu me sentia um forasteiro, um lobo solitário, sem muitos amigos, mal compreendido, e colocava todos esses sentimentos na arte como uma forma de me expressar, assim como a Claire. Então, eu sinto uma conexão aqui com o personagem. Agora, o Alex, ele também se sente confuso, mas sente uma presença estranha que tá com ele a todo momento. E com as pistas que ele recebe, ele começa a acreditar que há algo a mais do que está acontecendo ali. Como o Alex e a Claire, eles se sentem da mesma forma, eles querem investigar a mais e entender tudo o que está acontecendo com eles. E descobrem então o plano da morte. E depois que encontram com William Bloodworth, o Tony Todd queridíssimo, que conta para eles completamente o plano da morte. Eles deveriam ter morrido no avião e agora a morte está aparando as arestas, matando os sobreviventes, ou seja, talvez o plano da morte seja eles terem sobrevivido mesmo, como um plano sádico, já que todas as nossas ações e decisões diárias, não importa o tamanho delas, pode levar ao nosso destino final. A morte como se fosse o efeito borboleta, o que nós comemos, a rua que atravessamos, o avião que pegamos, as pessoas que relacionamos. A única certeza da vida é a própria morte. Podemos pará-la, podemos enganá-la. Como parar algo tão inevitável? Essa é a sensação, porque cria uma paranoia no Alex, em que ele começa a tentar desvendar esse plano da morte e descobre que os sobreviventes vão morrer na ordem em que morreriam no acidente do avião. Alex então tenta ajudar os sobreviventes a quebrar o plano de alguma forma e para isso fica atento ao seu redor, olhando as pistas que podem aparecer e é assim que ele sabe como agir e quais serão os próximos passos e pode tentar intervir. Essa paranoia então do Alex acaba se tornando uma paranoia nossa também. Quando a gente vai assistir o filme, também ficamos mais atentos ao nosso redor. Será que eu estou causando o efeito dominó da minha morte? Tudo à nossa volta começa a parecer mortal, não é verdade? Nós temos o nosso reloginho até o dia final. A morte está à espreita. Não conseguimos vê-la, mas ela está lá. Nossa, dá até um calafrio aqui, né, galera? Nossa, que medo, fora, eu quero ficar muito tempo aqui ainda. A gente com certeza vê vários noticiários de pessoas que deveriam ter entrado no avião e não foram e aconteceu um acidente. Casos de pessoas que sonharam com suas mortes ou com algo que viria a acontecer. Se você tiver algum relato pessoal ou conhece um fato curioso, conte aqui nos comentários que eu amo esse tipo de assunto. A morte como vilã aqui também é sensacional. Não é exatamente um demônio que você exorciza, um espírito que você se livra ou um assassino humano em que você luta contra. Nesse caso, você tem como lidar contra. Tentar se defender de alguma forma é mais palpável, digamos assim. Tem chances de sobrevivência, mesmo ficando traumatizado. Mas e com a morte? Ela faz parte da vida. Podemos lutar e lutar e lutar, mas um dia ela vem. E caso você saiba quando e onde ela vem, será que podemos enganá-la ou achamos que podemos enganá-la? O Alex ele consegue salvar o Carter e a morte o pula e vai direto para o Billy. Então, se a morte pula um da lista, o outro está seguro porque chegou a vez, mas fugiram novamente. E se no final das contas essas pessoas como Carter, o Alex e Claire não poderiam ser os únicos sobreviventes do avião? Eles não sabem porque não estavam nele. Há uma falsa sensação de segurança. E como se passam 9 meses sem nenhum tipo de incidente, então tudo para eles acabou. Ou será que não? Mas quando menos se espera, bem, a morte volta para aparar as arestas mais uma vez. Nesse filme, nós até conseguimos ver a morte como uma massa sombria que paira ao redor dos próximos a morrer. Vemos uma brisa onde não há vento, um calafrio do nada e as pistas ao redor como punhal na casa da senhora Lilton. A presença da morte é constante. Então o filme traz uma atmosfera sombria, desconfortável, paranoica. E a presença da morte também é feita pela música de John Denver, Rocky Mountain High.
que é uma música tema da morte, que a cada filme tem uma, exceto no 4, né? Então, quando toca a música, você já sabe que a morte está lá. Além, claro, também do número 180, que é apresentado como o número da morte. E também é um presságio. E toda vez que a gente vê esse número na nossa vida real, a gente lembra do filme e já fica com medo da morte estar lá. A trilha sonora tema do filme também é icônica e desperta todos esses sentimentos que eu falei para vocês. Mexe muito com nossos estados emocionais, principalmente que ela começa bem baixinho e de leve e vai tendo uma crescente que eleva o suspense do filme. E as mortes desse filme são de diversos tipos, algumas mais rápidas e inesperadas, como de Terry e de Billy, outras mais elaboradas e cheias de suspense, como do Todd e da senhora Lilton. E essas duas últimas são sensacionais. A morte do Todd parece ser a mais sobrenatural, que parece que a morte está fisicamente presente, mexendo os pauzinhos para matá-lo. Quando os parafusos se mexem, a água se recolhe após a morte dele. Já a da senhora Lilton é aquele fator de efeito dominó, uma ação que leva a outra e se segue até a morte final. E eu simplesmente amo esse tipo de morte que é o efeito dominó, que é aquela criação do suspense e que você acha que vai acontecer alguma coisa, acontece outra. Então brinca muito com as nossas expectativas, com a nossa ansiedade para saber o que vai acontecer. Uma coisa mexe aqui, que vai para lá, que vai para cá. É uma coisa bizarra que talvez nunca vá acontecer na nossa vida, mas a gente fica assim, caramba, imagina se eu fizer uma coisa tão mínima que vai gerar um efeito cascata, um efeito dominó, que vai acontecer até a minha morte ali. Eu não tô nem percebendo, não tô nem sabendo o que tá acontecendo, mas a minha morte está sendo elaborada naquele exato momento. Então é uma coisa bem assim, meu Deus, sabe? E claro, as inesperadas também ali, porque do nada, pum, aconteceu. Mas eu amo simplesmente as mortes em efeito dominó, com essa criação do suspense. E esse lance, né, de termos mortes de modos diferentes, nos assusta, porque podemos vê-las chegando e a evitamos, ou simplesmente nos pega de surpresa. As atuações são ótimas de todo o elenco, os personagens são carismáticos e bem desenvolvidos, mesmo com alguns tendo menos tempo de tela. Mas claro que os destaques vão ser Alex e Claire, que tinham um grande potencial na franquia. A Claire ainda teve uma segunda chance ali no segundo filme, mas assim, o que fizeram com o Alex, eu não perdoo, gente. Mas assim, esse é assunto ali para crítica de Premonição 2, que vai vir daqui a pouco ali. O Alex, para mim, é um dos melhores visionários da franquia, que merecia muito mais. Mas enfim, eu simplesmente amo esse filme e faz parte da minha infância. Esse filme irá trazer toda essa fórmula da franquia que irá se repetir nos próximos filmes. Mas a cada filme também, eles tentam trazer algo de novo, como fotografias, mortes reversas, mas sem perder exatamente a sua essência. E o que vocês acham desse filme, galera? Estou prevendo nesse exato momento que vocês estão deixando um like aqui e se inscrevendo no canal, porque vai bombar Premonição aqui nos próximos meses, galera. O que vocês acham sobre esse filme? Vocês gostam? Vocês não gostam da franquia? E se preparem que realmente, ó, Esquenta a Premonição tá vindo com tudo, Premonição 6 chegando aí. Mas então, galera, é isso aí. Muito obrigada. Até os próximos vídeos. One by one, death comes for them all.